Olá, meus amigos, amigas, corretores de imóveis, parceiros, na vida no mundo imobiliário. É uma grande satisfação estar aqui e iniciando hoje então a nossa terceira aula, certo? Sobre contratos imobiliários e o CDC. Bom, primeiramente fazendo um resgate, de todas as nossas aulas até então, das duas primeiras aulas, tudo que a gente viu em questão de posse, propriedade, fundamentos, princípios e fundamentos do mercado imobiliário. Vimos os contratos, os tipos de contratos, vimos também as certidões, como se inicia um contrato de compra e venda, certo? Um contrato imobiliário, quais são os cuidados que a gente deve ter no preâmbulo, e montar esse contrato, a parte inicial da qualificação das partes, individualizar as partes, conhecendo cada uma delas, Nós conversamos também sobre o estado civil, que é muito importante saber se a pessoa é casada, solteira e qual é o regime de casamento, certo? Não é, muitas vezes a gente analisa de uma forma ampla que existe comprador e vendedor, mas pode existir compradores e vendedores. Então tem que ter sempre esse cuidado. Um resgate geral, vimos também o tripé do mercado imobiliário ou da relação contratual, melhor dizendo, corretor, de um lado nós temos a intermediação imobiliária, que é o corretor, nas pontas nós temos vendedor e comprador e no meio nós temos então o judiciário para intervir caso alguma das obrigações do contrato não sejam obedecidas, cumpridas. Muito bem, vamos falar algo que não falei na última aula ou no início lá, e lembrando que é muito importante, se tratando de contratos, certo? O chamado contrato preliminar. O que é o contrato preliminar? O contrato preliminar é também chamado de pré-contrato, ou conhecido como pré-contrato ou contrato facultativo. É um contrato simples de 2 a 3 folhas que geralmente já está pronto, na área de trabalho do corretor ou da imobiliária. O contrato preliminar ele substitui ou substituiu a proposta ou o aceite. Lembrando que a casa própria é o sonho almejado, perseguido por muitos. E por isso a gente tem que ter esse cuidado de antes do contrato definitivo ou da escritura pública fazer o contrato preliminar, certo? Antigamente tinha, antes do surgimento do pré-contrato, do contrato facultativo, não existia proposta ou aceite. Eu aceito vender, o senhor aceita vender o seu imóvel? Eu aceito. Aceita comprar? Eu aceito. Era chamado aceite, certo? Era chamado que a gente chamava de aceite. As pessoas estão aceitando, tudo que foi acordado ali entre elas, certo? E aí, então, surgiu então o contrato preliminar, que é um pré-contrato que se faz, o chamado contrato de gaveta, certo? É um contrato preliminar bem simples, mas depois então passa para o contrato definitivo ou escritura pública. O contrato preliminar, substituindo a proposta ou aceite, é um contrato que é para amarrar o negócio, para fechar o negócio. Então a gente usa o contrato preliminar ou facultativo para amarrar o negócio, para deixar amarradinho ali, temos o comprador, temos o vendedor, temos a coisa que é o imóvel, perfeito, conseguimos ali tranquilamente, então já está com o negócio amarrado, como se diz. Bem, é importante também salientar que, como eu já disse nas primeiras aulas, que os contratos em espécie estão disciplinados no Código Civil Brasileiro, mas também dentro do direito imobiliário e pela Lei 6.015 de 73, que é a Lei dos Registros Públicos, Então não é somente o Código Civil que fala, que rege, que disciplina a relação contratual, não, certo? Não, o direito imobiliário em si fala sobre contratos, rege os contratos, e a Lei 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos, então também tem essa função de disciplinar, certo, o registro desses contratos. Tá bem? Muito bem. Falamos então por último, na nossa última aula, das certidões negativas. Agora vamos passar para uma outra parte também, que é a emissão na posse. O que é emissão na posse? Fechou o contrato, assinou o contrato, o comprador quer ser emitido na posse, ele quer adentrar ao imóvel que ele comprou. Bem, seja qual for o contrato imobiliário, o tipo de contrato imobiliário a ser celebrado, deverá estar muito claro em qual data e momento que o comprador
poderá ter posse do seu imóvel, adentrar ao seu imóvel, né? Que ocorre com a entrega das chaves, certo? Mas quando? Isso tem que constar muito claro no contrato. O que ocorre? Ocorre a chamada ansiedade de adentrar, de ser emitido na posse do imóvel bem antes que algumas obrigações que regem o contrato de compra e venda sejam cumpridas. Então isso tem que ficar bem claro, estabelecido em contrato. A data, a partir de que momento, né? A partir de que data, de que dia, de que hora o comprador poderá ser emitido na posse, poderá entrar no imóvel que ele comprou. Damos um exemplo aqui das construtoras do imóvel comprado na planta. Você só pode ser emitido na posse na entrega das chaves. Isso diretamente comprando com as construtoras, certo? Empreendimentos, lançamentos, é isso lá. O imóvel tem um período para ser construído, né? Aquele empreendimento, 2, 3 anos, e vai chegar o momento que a sua unidade estará pronta para ser habitada e a construtora então fazer aquela cerimônia, né? Aquele evento de entrega das chaves. Bom, a partir daquele momento o senhor terá então, né? Ou a senhora terá o direito de ser emitido na posse do imóvel. Perfeito? Então, mas isso tem que constar no contrato, seja ele em particular, feito entre particulares, ou com as construtoras ou incorporadoras, certo? Então, muito cuidado nessa questão. São detalhes importantes que não devem faltar no contrato de compra e venda. Todos esses detalhes, né? Montagem, né? A criação do contrato, certo? Né? Como redigir esse contrato. Então, tomem bastante ciência e fiquem atentos a esses detalhes, certo? Muito bem. A data da entrega da posse, então, precisa constar, né, com uma data certa, pois a não entrega deve gerar obrigatoriamente, né, multa pela parte que descumpriu essa obrigação. O que acontece hoje? Isso vem acontecendo muito no mundo imobiliário, principalmente direcionado a empreendimentos, né? Acontece algumas que eu digo assim, descontentamentos por parte das construtoras, né, incorporadoras, quando chega naquele momento da entrega da chave. Olha, o comprador não cumpriu uma determinada obrigação, certo, do contrato, certo? Então ele não receberá as chaves do seu empreendimento, né, da sua unidade. Isso é um errado, isso é ilegal, certo? Mesmo em caso de inadimplemento de alguma parcela, seja da entrada, seja da parcela de financiamento, ele não deve ser proibido de adentrar a sua unidade e tomar posse, certo? Então tem que ter muito cuidado com isso, que a lei regra essas normas, esse funcionamento, certo, né, da emissão na posse. Então tem que ter muito cuidado com isso, se atentar a isso aí, certo? São muitos detalhezinhos que o corretor ele não vai conseguir, certo? É humanamente impossível. Mesmo que estude, mesmo que leia muito, certo? Não terá como saber tudo. Ele vai ter que estar estudando, cada caso é um caso, pegar a lei e estudar, ler, certo? Porque existem muitas regras, existem direitos, deveres, cumprimento de obrigações, mas que o corretor tem que estar sempre com ali, ó, o livrinho ali, a cartilha, juntamente com ele na sua mesa ou lá num arquivo no computador, onde no momento de aperto ele tem como se socorrer. Não tendo essa parte física, essa parte ali material, se socorre a um operador do direito, um advogado, para dirimir essas dúvidas antes de confeccionar, de redigir um contrato. Tranquilo, pessoal? Bem, das penalidades, uma outra parte também muito importante dentro do contrato. Parece que é uma questão aparentemente muito comum. Mas não é, pessoal, não é. As cláusulas que prevêem penalidades devem ser objetivas e, claro, não subjetivas, certo? Mais uma vez eu falo da questão da transparência, né? Da veracidade dentro do contrato dessas cláusulas, certo? Elas têm que ser objetivas e claras. O contrato ele deve ser sempre, após ser confeccionado, após ser redigido, passar por uma análise desse contrato. Se o corretor tiver dúvida quanto ao funcionamento do contrato, como ele está sendo redigido, né, as suas cláusulas, certo? Gerou algum tipo de dúvida? Pergunta, pede socorro,
certo? Por quê? Porque essas cláusulas, tá, penais, de penalidade, devem ser objetivas, claras e transparentes e de conhecimento das partes, além de respeitar os parâmetros legais e jurisprudências para o assunto. Certo? Portanto, jovens corretores, corretoras, as cláusulas que tratam de penalidades, certo? E não podem ser abusivas. Cuidado, por quê? Porque existe aí a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Cláusulas abusivas, o Código de Defesa do Consumidor está ali para proteger o vendedor, para proteger ambas as partes, mas principalmente o comprador. Certo? O comprador. Por quê? Porque na relação de consumo a parte mais vulnerável é o consumidor. E quem está comprando um imóvel, ele é um consumidor. Por isso que essas normas, o comportamento dentro de um contrato de compra e venda, dentro do mercado imobiliário, certo? É regido pelo Código de Defesa do Consumidor. A única coisa, tá? O único tipo de contrato que o código, certo? Não protege, entre aspas, certo? São as locações, certo? Porque existe uma lei própria, lei das locações, correto? Mas no contrato de compra e venda, o Código de Consumidor poderá tranquilamente proteger o comprador, certo? De abusos, tá? De abusos. Então, deve-se registrar que em determinados contratos, além da multa e juros, você poderá incluir nesses contratos a possibilidade de vencimento antecipado do débito. Ou seja, se o contratante dividiu, essa matemática é fácil, né? Em 10 parcelas e atrasou já o segundo vencimento, você pode colocar, neste caso, o vencimento antecipado das 8 parcelas restantes. Assim é possível cobrar todas as parcelas restantes de uma vez só. Então tem que ter esse cuidado. Mas deve estar lá, porque o que não está no papel não existe. Eu sempre digo isso, o que não está no contrato não existe. Mas eu falei, mas a gente combinou assim, mas foram palavras. E nós não estamos mais no tempo, na era do aperto de mão. Isso eu comentei lá no início. Como é que era, como é que funcionava antigamente isso? Um aperto de mão. E ali se cumpria as obrigações. No fio do bigode, como se diz o gaúcho aqui, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, o que acontece? Nós temos que ter cuidado na hora de redigir um contrato. Certo? Cuidado mesmo. Porque é uma negociação. É uma relação imobiliária. E que se tudo for nota 10, como eu sempre digo, do início ao final, vitória para ambos, corretor, vendedor e comprador, felizes para sempre. Certo? Ali está sendo solidificado, uma parceria. E qualquer um dessas partes, vendedor ou comprador, quando precisar novamente entrar no mercado imobiliário, comprar um imóvel, certo? Fazer algum tipo de transação imobiliária, vai procurar você como corretor, porque você tomou todos os cuidados. Do início ao fim do contrato, todos os cuidados. Isso que importa. Eu mais ou menos digo, a primeira impressão é que fica, é a segurança que o corretor vai transmitir para o seu cliente no primeiro contato. Certo? Bem, da rescisão. A grande maioria dos contratos imobiliários assinados são cumpridos integralmente. Todavia, jovens, alguns são descumpridos, gerando a sua rescisão. Acontece dentro do mercado imobiliário, claro que não na sua grande maioria, distratos imobiliários, rescisão contratual, e isto ocorre. Não é difícil, não. Claro que na sua grande maioria os contratos imobiliários são assinados e cumpridos integralmente, certo? Mas existe aquela minoria em que acontecem rescisões, distratos, certo? Então, por isso, todo contrato imobiliário precisa de uma cláusula que deixe claro a possibilidade de rescisão, certo? Então tem que existir dentro do contrato cláusulas que deixem claro uma possibilidade de rescisão. Quando ocorre uma rescisão contratual? Quando uma das partes não cumpre as obrigações entabuladas dentro do contrato. Seja de pagamento, então inadimpliu.
Pode pedir a rescisão, certo? Por inadimplemento, certo? Pode pedir a rescisão, certo? Pelo não cumprimento de outra ou qualquer obrigação dentro do contrato. Cláusulas de arrependimento, olha, isso é muito sério, a cláusula de arrependimento, né? É a chamada cláusula assim, ó, não quero mais vender. Desistir, não vender. Olha só, isso acontece e já aconteceu, eu tenho um exemplo até, um fato, acontecido aqui, na comarca de Pelotas, aqui, Rio Grande do Sul, em que uma imobiliária conhecida minha, né, corretor, muito meu amigo, parceiros, em que desde meados de 2023, já no final de 2023, ali, passando já o sexto semestre, já no sexto semestre, perdão, apareceu um interessado na compra de um imóvel que estava à venda. O comprador, então, juntamente com o corretor, fizeram um contato, o comprador gostou do imóvel, só que existiam algumas pendências por parte do vendedor, que essas pendências lá junto à instituição bancária depois foram resolvidas, certo? E o imóvel ficou, então, livre de qualquer tipo de irregularidade. Perfeito. Só que isso já arrastou longos meses e até então a expectativa do comprador é que tudo estivesse correndo, né, de uma forma tranquila. Ia ter alguns entraves, é claro, né, já com aquele problema inicial que foi algumas pendências que tinha no nome da vendedora, mas que foram sanadas junto à instituição financeira. E também, é claro, aquela questão do financiamento bancário, que a gente sabe que demora um pouco, até a assinatura do contrato, até o banco liberar a verba, né, para pagar, né, o vendedor. Mas tudo bem, num prazo ali que é normal levar esse prazo, certo? Só que quando chegou no ano seguinte, meados já, no início do ano seguinte, certo? O que aconteceu? Na semana da assinatura do contrato, o vendedor resolveu não vender mais o imóvel. E aí? Coisa séria isso, né? Mas não acontece. Dentro do contrato já estava ali rescisão, diante de uma rescisão unilateral, né? Pelo vendedor e pelo comprador, o contrato é desfeito. Só que aí, nesse desfazimento desse contrato, existem prejuízos que o comprador principalmente sofreu. Porque em 3, 4, 5 meses ele sofreu um prejuízo, ele tinha expectativa que a casa já era dele. E chega próxima, na semana da assinatura na caixa, o vendedor não comparece. E o contrato estava ali para ser assinado. Então houve prejuízo. Houve prejuízos também para o corretor. Para o vendedor não teve prejuízo. O que ele fez? Ele ficou com o imóvel que já era dele. Mas isso é má fé. Isso é má fé. Certo? Isso não se faz. Como eu disse no início do nosso tema, da nossa aula, que não está escrito, não é, na testa do vendedor ou do comprador quem eles são. Então por isso que nós temos que fazer aquele apanhado, aquela investigação profunda, aquele raio-x de quem é o vendedor, de quem é o comprador, como está o imóvel, né, a situação desse imóvel que está sendo colocado à venda. Mas acontece. Né? O que aconteceu ali? Como o contrato do banco, da instituição financeira já estava pronto, era só assinar. Na assinatura o vendedor não compareceu, comparecendo apenas o corretor, o banco, né, e o comprador, não existiu mais contrato. Então, como se nada tivesse sido feito, certo? 4, 5 meses ali, e aí ficou então o vendedor, que usou dessa forma, né, completamente irresponsável, ficou com o imóvel, e o comprador ficou sem o imóvel que ele tinha na expectativa que seria dele, né? E aí ocorreu tudo isso. Então aí houve uma rescisão. Bom, as partes vão buscar os seus direitos, né? Aí entra o judiciário, certo? Que é a quarta pessoa dentro daquela tríade, né? Dentro daquela pirâmide, que vai entrar ali então o judiciário para dirimir se eles quiserem buscar os seus direitos. Teve prejuízo, sim, por parte do corretor, teve prejuízo por parte do
do comprador, certo? Então, isso acontece e aí o contrato, claro, que foi rescindido de pronto, né? Não teve nem como, porque se não houve assinatura de ambas as partes no contrato, o contrato não existiu. Existia uma expectativa de direito, mas o direito mesmo em si, né, não aconteceu por descumprimento de um dever lá, uma obrigação, né, uma irresponsabilidade do próprio vendedor, que acabou desistindo da venda do imóvel. Bem, deve ser destacado que a rescisão precisa da mesma formalidade de quando ocorreu a assinatura do contrato imobiliário. Ou seja, as partes precisam assinar um termo de rescisão. No caso que eu trouxe aqui, né, trazido à baila, certo? Infelizmente aí apenas houve a desistência por parte do vendedor e aí não, o contrato que seria assinado, né, com a instituição financeira foi rasgado e inutilizado, não teve validade nenhuma, certo? Não teve nem momentos para... Porque não compareceu uma das partes, não é? Aí, como tu disse, cabe às partes lesadas procurarem o judiciário, certo? Mas a rescisão pode ser gerada por diversos fatores. Por descumprimento de uma das partes, por mútuo acordo, ou até mesmo por interferência de terceiros. Ou seja, os motivos, pessoas, né, que podem ser muitos e na maioria das vezes são injustificáveis, no caso que eu trouxe à baila aqui, registrei para vocês, injustificável. O que gera a aplicação das penalidades contratuais. Aí tem a penalidade, certo? Mais uma vez dizendo, se as partes não querem buscar os seus direitos, proteger seus direitos em juízo, bom, aí é a vontade de cada um. Por essa razão, né, é de suma importância, né, que todo o contrato imobiliário possua uma cláusula bem objetiva quanto à possibilidade de rescisão do contrato. Então é muito importante ter esse cuidado, certo? As cláusulas, elas sempre têm que ser cláusulas chamadas cláusulas, além de persuasão ou cláusulas coercitivas, mas são cláusulas de proteção. Cláusulas que vão proteger, certo? As partes envolvidas neste contrato. Então tem que ter esse cuidado. Mais uma vez eu falo da ansiedade, do querer vender, do querer colocar no bolso a corretagem o mais rápido possível. E acaba lá no meio do processo acontecendo algum tipo de descontentamento, de erro que vai trazer prejuízo para as partes. Então você tem que ter muito cuidado mesmo nisso aí. Bem, outra parte mais também importante é a assinatura de testemunha. Testemunha é importante. Eu já vi aí corretores imobiliários que não tomam, né, como parte daquele contrato as testemunhas. Isso é muito importante, certo? Então essa é a parte final aqui do nosso contrato. Estamos finalizando o contrato para iniciar na próxima aula em Código de Defesa do Consumidor. Bem, um tópico essencial dos contratos imobiliários é a assinatura das partes ao final e de duas testemunhas. Para maior segurança e para que sejam evitados possíveis fraudes, é de suma importância que você rubrique todas as páginas do contrato imobiliário e assine a última. Vejam bem, um pré-contrato, como eu disse, é um contrato simples de 2 a 3 folhas. Nós vimos, né, antes de começar a nossa aula, foi do pré-contrato ou contrato facultativo. 2 ou 3 folhas para segurar um negócio, para amarrar, né, aquela venda, tu usa o pré-contrato, certo? É um contrato simples, 2 ou 3 folhas, sem mais, como se diga assim, obrigações. Muito bem. Mas o contrato definitivo, aquele contrato que vem depois do pré-contrato ou a escritura pública, é necessário que seja rubricada todas as folhas e assinada a última. E as testemunhas também assinam na última e também rubricam todas as folhas. Então isso é muito importante para evitar fraude. Mas isso acontece, professor? Acontece. Infelizmente, no mundo que nós vivemos, acontece. Como confiar? Como acreditar? Claro que não vai se viver, né, aí desconfiando de todo mundo. Mas nós temos que, né, nos precaver, nos proteger, certo? Muitas pessoas deixam de pegar a assinatura das testemunhas no contrato, e isso é grave, tá? Não façam isso. Peguem testemunhas.
numa defesa, numa busca em juízo por algum direito, de alguma obrigação que não foi cumprido no contrato, as testemunhas serão fundamentais. Nós temos que provar, certo? Provar que realmente foi feito daquela forma, que foi inadimplível, que não foi cumprido tal cláusula, mas a testemunha ela é fundamental. De acordo com o artigo 784, né, inciso 3º do Código de Processo Civil, o documento particular assinado pelas partes e com duas testemunhas é título executivo extrajudicial. Então, todo contrato de compra e venda é um título executivo extrajudicial passível de ser o quê? Executado em juízo. Perfeito. Olha só, observem a importância deste documento que é um contrato de compra e venda. E, infelizmente, muitos corretores não se atentam a isso. Não é um simples papel. Não são simples folhas A4, bonitinhas, né? Tudo alinhado, justificado. Não. São obrigações das partes. É um documento que está o quê? Que está entrelaçado, amarrando um bem material que tem um valor, seja sentimental, seja mas tem um valor para as partes, tanto para quem está vendendo quanto para quem está comprando. Então aí nós temos que ter diligência, ser diligentes, cuidadosos, ter tranquilidade, para não cometermos erros. Isso é muito importante. Eu sempre digo assim que errar é humano. Errar é humano. Nós somos seres imperfeitos. Não somos seres perfeitos. Mas nós temos que ter cuidado para não errar. Ou se errar, corrigir o erro e não voltar a errar novamente. Falar é fácil? Não é fácil. Fazer não é fácil. Nós somos seres humanos. A nossa cabeça pulsa diariamente desde que levantamos e deitamos, faz isso, faz aquilo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu tenho que fazer certo para não perder a minha venda, eu tenho que me tratar bem o meu cliente para não perder esse cliente, eu tenho que saber mais, né, para que eu consiga conquistar o cliente. É uma obrigação do corretor. Aquele corretor que atua por vocação, não aquele que atua por ambição, mas ele tem que ter esse pensamento. Jovens colegas corretores de imóveis desse nosso Brasil, encerramos a nossa primeira parte do curso Contratos Imobiliários e o Código de Defesa do Consumidor. Nas próximas aulas, nós vamos para então entender o Código de Defesa do Consumidor, artigo a artigo, dentro do mundo imobiliário, dentro das relações contratuais imobiliárias. Eu desejo a todos um forte abraço. Até o próximo encontro. Cuide-se e fique com Deus.